Tá bom. Muito bem. Bom dia a todos e a todas presentes, aos colegas do consórcio EFAS, né, Ergonomia, Fatores Humanos, Ambiente e Saúde. Esse é o segundo webinar que a gente está organizando. O primeiro aconteceu no primeiro semestre. Então, a gente está dando início hoje com essa primeira mesa. Só para situar um pouco, o consórcio EFAS, ele surgiu de um edital proposto pela Pró-Reitoria de Graduação para promover, né, e desenvolver conteúdos e divulgar conteúdos, no caso nosso relacionado à ergonomia, fatores humanos, ambiente e saúde, e reuniu professores de diferentes unidades da USP. A gente tem a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Saúde Pública, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a Poli-USP, no caso, a produção, né, EASH, a Faculdade de Arquitetura, eu creio que obviamente, a Lorena, já ia me esquecendo, a Escola de Engenharia de Lorena, que também faz parte do consórcio, que tem como coordenador e o professor Eduardo Ferro, e também a professora Frida, que são os coordenadores, né, desse consórcio. Então, várias iniciativas e ações estão sendo realizadas pelos professores, como produção de conteúdo, de aulas, vamos dizer assim, de seminários, né, como esse é um deles, e hoje a gente tem a presença de professores e pesquisadores dessas unidades que vão fazer uma apresentação. A gente tem aí um pequeno imprevisto, a professora Maria Auxiliadora Mota, né, professora da Escola de Engenharia de Lorena, que seria a quarta apresentadora. Ela teve um problema de saúde e ela não vai poder participar. E nesse sentido, então, a gente vai abrir um pouco mais de espaço, não fica de mais de tempo, para as apresentações que vão acontecer, que aconteceriam antes dela, e assim a gente fica com um pouco mais de tranquilidade, sem preocupação de correr muito com essas apresentações. Então, a gente vai ter, portanto, 3 apresentações, né? A primeira delas conduzida pela Amanda Gonçalves Simões e Frida Marina Fischer, que estão aqui, né, ambas da Faculdade de Saúde Pública da USP, professora Frida Marina Fischer, professora titular da Faculdade de Saúde Pública, e a Amanda, que é pesquisadora também da mesma unidade, e que vai falar sobre benefícios por incapacidade para o trabalho, por distúrbios músculo-esqueléticos, por sinal, o tema da aula de hoje da disciplina Ergonomia, Saúde e Segurança no Trabalho foi justamente saúde e doenças no trabalho, né, que foi a primeira parte da aula de hoje, na nossa disciplina, e isso para o período de 2008 a 2018. Então, eu vou abrir a palavra para a Frida e para a Amanda, né, e deixá-las aí à vontade para se apresentar também, que eu acho que fica mais tranquilo, né, e menos formal essa apresentação. Então, eu acredito que dá para estender um pouco a apresentação para 25 minutos, por volta disso, talvez um pouquinho mais, tá bom? É isso, então, com vocês, a palavra. Bom, eu vou iniciar rapidamente, depois passar a palavra à Amanda. Esse tema do retorno ao trabalho é um tema que tem sido um tópico que estamos estudando já há alguns anos, que envolvem alunos de graduação e pós-graduação. Justamente, a Amanda é a minha segunda aluna de graduação que está envolvida nesse tema. Nós já temos vários trabalhos publicados sobre o tema do retorno ao trabalho, inclusive ontem concluí
concluiu a primeira versão da tese, meu aluno Cristiano Barreto de Miranda, que também tem avaliado as questões de retorno ao trabalho por distúrbios musculoesqueléticos, que é um dos principais distúrbios de afastamento do trabalho. Anteriormente, esse tema do retorno ao trabalho, ele foi desenvolvido por alunos que já terminaram o programa, ligado às questões dos fatores psicossociais do trabalho por doenças mentais. Então, é um tema bastante complexo, infelizmente, eu diria assim, nós estamos em circunstâncias não favoráveis à reabilitação profissional e ao retorno ao trabalho mais breve possível quando ocorrem acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Então, Amanda, pode começar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Amanda Simões. De antemão, eu já peço desculpas caso tenha algum possível barulho, porque eu estou no serviço. Fugi um pouquinho aqui para a sala da minha gerente. E também a gente está com uma instabilidade na internet, mas espero que ocorra tudo bem. Eu sou graduada no curso de nutrição e já tem 2 anos que eu estou estudando com a professora Frida sobre segurança do trabalho. E eu trabalho numa clínica que também é especializada em segurança do trabalho. Então, tem sido muito oportuno conciliar a teoria com o que eu vejo aqui, mesmo que pouquinho, no dia a dia, na prática. Eu vou começar a apresentação. Eu não vou conseguir ver vocês mais, mas eu peço que vocês me confirmem no áudio se vocês estiverem vendo quando eu começar a apresentar. Só um instante. Vocês conseguem me ver bem, ouvir direitinho? Sim, Amanda. Se você puder ocultar essa barra que está aqui embaixo, Amanda, porque fica em cima do texto às vezes. Isso. Isso, obrigada. Obrigada. Podemos prosseguir? Sim. Certo. Novamente, meu nome é Amanda Simões, eu sou bolsista pelo projeto PUB, da USP. Esse trabalho ele foi orientado pela professora Frida e tivemos a colaboração do doutorando Cristiano Barreto. O nosso estudo, ele tratou sobre os benefícios por incapacidade para os trabalhadores acometidos por distúrbios musculoesqueléticos no setor privado brasileiro. E os distúrbios musculoesqueléticos, eles são patologias que irão acometer trabalhadores nos mais diversos grupos ocupacionais. E também são o tipo de incapacidade mais estudadas. Esses distúrbios, eles podem causar inflamação e degeneração em diversos órgãos. E irão afetar músculos, ossos, nervos, tendões, ligamentos, cartilagens, gerando um mau funcionamento do sistema musculoesquelético. E o nosso objetivo, ele foi analisar as tendências da incidência cumulativa dentre esses benefícios no período de 2008 a 2018. Nós retiramos todas as informações do site de domínio público, da Previdência Social, e nós estratificamos os benefícios em 2 subespécies, a espécie previdenciária e a espécie acidentária. A espécie previdenciária vai ser o B31, é quando o perito classificou que não houve nexo técnico entre o trabalho e a doença. Já a espécie acidentária, o B91, vai ser quando existe essa relação técnica entre a doença apresentada e o trabalho que aquele colaborador exercia. E com isso foram calculadas as incidências cumulativas anuais e também as variações percentuais anuais médias dessas incidências. E a incidência cumulativa, ela vai demonstrar a probabilidade ou risco de um indivíduo, de uma população, desenvolver uma doença durante um período específico. E nossa população foram todas as pessoas que contribuíam naquele período, que contribuíram naquele período para a Previdência Social.
E para executar essa análise, nós utilizamos o programa Join Point. Os nossos dados apontaram que foram concedidos 25.571.467 benefícios por incapacidade laboral nesse período. Vocês podem observar aqui, ó, que é a soma do B31 geral e do B91 geral. E desses, 88,11% foram da espécie auxílio doença previdenciária. 88% foi da espécie B31 geral. E de todos os benefícios concedidos por doença osteomuscular, né, já estratificando mais especificamente, apenas 15,61% houve nexo técnico entre a doença e o trabalho, que no caso é o B91. Vocês podem observar aqui embaixo. E, olhando as incidências, o sexo masculino apresentou o maior número de contribuintes e também de concessão de benefícios em comparação com o sexo feminino, exceto na concessão do benefício B31, que houve uma pequena variação, onde as mulheres apresentaram maior percentual. Elas apresentaram 50,87%, mas foi bem pequeno mesmo. E uma possível justificativa para isso é que os homens fazem mais parte do mercado formal, então é passível de concluir que eles contribuam mais e recebam mais benefícios. Mas já observando aqui embaixo, o gráfico nós temos em vermelho as mulheres e em azul os homens. A incidência cumulativa ela se demonstrou com maior prevalência entre as mulheres. E a discussão ela segue em aberto por que a maior prevalência foi em mulheres. E uma das possíveis conclusões é porque as mulheres estão expostas a maior ciclo de atividades repetitivas, a dupla jornada, de dar conta do trabalho e da casa, a menor tempo de repouso. Então, isso pode ser um motivo para que a prevalência seja maior nas mulheres. E nós observamos também nos nossos dados que houve um decréscimo da incidência no período de 2014 até meados de 2017, onde a incidência voltou a subir. E nós buscamos, né, entender o porquê que houve esse decréscimo, e uma das possíveis coisas que aconteceram que podem ter influenciado esse decréscimo foi o fator previdenciário vigente desde 2010. Então, nós concluímos que podia ser um reflexo desse fator previdenciário, né, que fez que houvessem diminuições nas incidências, e o fator previdenciário, ele vai estimular as empresas a melhorar as condições de trabalho. Então, quanto mais a empresa proporciona uma saúde do colaborador, menor ele vai ter que contribuir financeiramente para a segurança do trabalho. E o inverso também acontece. Mas, em contrapartida, nós acreditamos também que pode ter havido casos de subnotificação. Porque em 2015 nós tivemos a greve dos servidores administrativos da Previdência e em 2016 a greve dos peritos. Então, tem tanto lado positivo, né, que houve melhorias mesmo, por isso esse decréscimo, ou também que houve casos de subnotificações. E os nossos achados apontaram, né, para o distúrbio musculoesquelético ser uma questão ocupacional mais comum no Brasil, e demonstrou também o quanto é importante examinar a incidência dos benefícios concedidos, e também quais são as doenças que mais geram essas incapacidades, porque isso vai fornecer um panorama para planejamento, organização e avaliação dos serviços de saúde. Essas aqui foram as nossas principais referências. Eu agradeço a todos pela atenção, em especial a minha orientadora, ao doutor Ana Cristiana pela colaboração, ao apoio financeiro do CNPq e à Universidade de São Paulo. Muito bem, agradeço a Amanda pela apresentação. Frida, você quer complementar alguma coisa a respeito do estudo? A gente tem um tempinho. Queria dizer que esse estudo ele está tendo continuidade com a própria Amanda e com o meu aluno doutorando Cristiano Barreto Miranda,
que, aliás, completou ontem a primeira versão da tese dele de doutorado, e ele conseguiu dados da RAIS, anonimizados, em que foi possível avaliar algumas das causas de manutenção da pessoa no emprego ou do retorno ao trabalho. E vendo os dados muito recém analisados, que o Cristiano conseguiu, a gente vê ainda que há uma grande desigualdade entre aqueles que conseguem se manter no trabalho e, quer dizer, que retornam ao trabalho, e também que retornam ao trabalho. Porque a maioria dos que conseguiram retornar ao trabalho são especialmente, segundo os dados da RAIS, são especialmente aqueles que têm um emprego como estatutário, ou seja, que são concursados. Isso mostra que, provavelmente, aqueles que têm um emprego mais, vamos dizer, não ligado ao serviço público, municipal, federal, estadual, eles estão em situação de maior fragilidade. Os dados de retorno ao trabalho são difíceis de serem analisados, no sentido que a Previdência Social não analisa esses dados. E as políticas públicas de reabilitação profissional, elas devem ser fundamentadas nos eventos e na análise desses eventos. Então, acreditamos, por exemplo, que nesses últimos 2 anos, nós não temos esses dados de 2020, 2021 e 2019. Os últimos dados são de 2018, que foram possíveis de serem compilados. Nós acreditamos que, com a pandemia, é possível que essas incidências tenham ainda agravado mais as dificuldades de retorno ao trabalho. Infelizmente. Discutindo com ele nessas últimas semanas, quando ele estava completando a tese de doutorado, com o Cristiano, isso ficou mais ou menos claro, que a tendência da precarização do trabalho traz uma fragilização também na manutenção do emprego. Nós sabemos que o número de trabalhadores informais no país é quase o mesmo número dos trabalhadores formais. Até passa um pouco, dependendo da região. E isso é um fator negativo para o retorno ao trabalho. As lesões musculoesqueléticas, a Raquel poderia comentar também sobre isso, são, depois dos acidentes de trabalho, depois dos acidentes típicos de trabalho, a principal causa de afastamento. Seguidos, no terceiro lugar, pelas doenças mentais. E, então, nós temos aí um panorama incerto sobre a manutenção da saúde do trabalhador, e aqueles que tiveram que se afastar por doença ou por acidente, maior dificuldade de retornar ao trabalho e de permanecer no trabalho. Eu gostaria de acrescentar também uma outra questão que está indiretamente ligada à questão do retorno ao trabalho. Já há vários anos, Maria Carmen Martinez, eu, Maria do Rosário Dias da Torre, temos estudado o chamado envelhecimento funcional precoce. E o envelhecimento funcional precoce, ele não está ligado à idade, está ligado às condições de trabalho e de vida. A pessoa pode ser jovem, 30 e poucos anos, está trabalhando e, de repente, sofre um acidente e não pode continuar a trabalhar. Então, ela envelheceu subitamente, no sentido que ela não consegue manter as suas atividades. E esse grupo, a Carmen Martinez, Maria do Rosário, a Torre e eu, e outros colegas,
tem avaliado a enfermagem no Brasil. E é muito triste observar como a enfermagem, tanto de pessoas enfermagem, quer dizer, enfermeiros de nível superior, assim como de auxiliares de enfermagem, um número importante de pessoas sendo afastadas do trabalho por diferentes motivos, mas também pelos chamados fatores psicossociais do trabalho, que até hoje não estão sendo reconhecidos na nossa legislação. Então, temos vários trabalhos publicados, várias publicações sobre esse assunto, em diversos periódicos, e mostra as múltiplas causas de afastamento dos profissionais de saúde, entre elas, tanto de origem musculoesquelética, como de questões ligadas à saúde mental, associadas às más condições de trabalho. Então, esse assunto está ligado com a questão do retorno ao trabalho, porque, obviamente, se você tem dificuldade em retornar ao trabalho, as pessoas que têm dificuldade em retornar ao trabalho, significa ou que tiveram, vamos dizer, diagnósticos mais graves, agravos mais importantes, então não conseguem retornar, ou que estão ficando incapacitadas precocemente para continuar a trabalhar. E no caso dos profissionais de saúde, nos vários estudos que temos realizados com profissionais de saúde de São Paulo, inclusive do estado de São Paulo, isso parece ser o caso. Legal. Políticas mais abrangentes, políticas setoriais mais eficazes, deveriam, já há muito tempo, ter sido implementadas para facilitar o retorno ao trabalho. Muito obrigado, Frida. Muito obrigado, Amanda, por essa primeira exposição. Eu acho que a gente pode fazer as apresentações, a minha sugestão. Ao final, a gente retoma, né, para o debate, para as perguntas, para a gente trocar também ideias sobre esses temas. Então, a gente tem agora, seguindo a programação, uma apresentação conduzida pela Raquel Casarotto, eficácia de uma intervenção multifacetada para o tratamento de distúrbios musculoesqueléticos em trabalhadores de uma empresa de médio porte. Então, a professora doutora Raquel é do curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP, né? Então, seja bem-vinda ao nosso seminário, Raquel. Vou te passar a palavra para você fazer a sua apresentação. Obrigada a todos, bom dia. Eu tinha convidado a Denise, né, que fez esse trabalho prático para estar fazendo, mas ela também não pôde comparecer, então eu vou apresentar os dados dela, tá? E aí depois a gente conversa, faz esse bate-papo no final, porque meu trabalho tem muita relação com o trabalho da Frida, né, com tudo aquilo que a gente vai estar vendo aqui. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Vou demorar um pouquinho mais que a Amanda na apresentação. Já estão vendo todos, gente? Sim, sim. Então, olha, esse trabalho, né, ele foi uma intervenção ergonômica que a gente chama de multifacetada, né, porque ela incluiu vários aspectos dentro de uma empresa que fabrica equipamentos auditivos, tá? Esse trabalho, então, ele foi publicado, né, com esse título que o Fausto leu anteriormente já na JOSE, né, que é uma revista de ergonomia.
E o objetivo, né, esse foi o trabalho de tese de doutorado da Denise, e o objetivo dela qual foi? Né? Então, foi testar a intervenção testar a eficácia dessas 3 intervenções que a gente chamou de multifacetada durante 1 ano e 10 meses nessa empresa que fabrica equipamentos auditivos, né? Então, que consistiu daquilo que a gente chamou de ergonomia participativa, ginástica laboral e tratamento fisioterapêutico para fazer o controle dessas queixas musculoesqueléticas, as consequências que elas têm, né, no ambiente ocupacional e nos trabalhadores também, tá? Então, que objetivos a gente tinha nessa pesquisa, né? Então, a gente sabe que quando a gente faz essas intervenções, a gente não consegue fazer uma melhora total das queixas musculoesqueléticas. Então, nossa ambição era fazer uma melhora total das queixas em todos os trabalhadores, né? Se a gente não conseguisse, então, uma melhora parcial, ter um trabalho de prevenção, né? Ou seja, que novas queixas não aparecessem, né? E com isso, então, que a gente tivesse uma diminuição geral dessas queixas de dor e desconforto musculoesquelético, tá? Então, essa empresa, ela é fabricante de aparelhos auditivos, né? Ela apresentava casos de Ler-Dort, e no momento em que a gente começou a fazer essa intervenção, essa empresa mudou a sua sede, né? Então, decorrente disso, tem vários aspectos que foram trabalhados nessa pesquisa. Então, essa população era uma população de 210 trabalhadores, com 130 na matriz e 80 em filiais, tá? Aí, o que a gente escolheu como desfechos aí da nossa pesquisa, né? Instrumentos para a gente fazer essa análise. Então, para a gente fazer essa análise da prevalência de queixas e do efeito que as intervenções que a gente fez teriam sobre elas, a gente usou o questionário nórdico de sintomas osteomusculares, né? Então, que é um questionário amplamente utilizado dentro da ergonomia, né? Para quem trabalha com essas queixas e com intervenções, né? E a gente fez essa avaliação, né? Através de um questionário online, né? Então, todos os dados, a Denise tinha uma plataforma em que os trabalhadores tinham acesso a essa plataforma e poderiam colocar. Então, eles responderam este questionário pré e pós-intervenção. E aí, a gente também considerou importante, né, uma avaliação dos trabalhadores sobre a percepção que eles tinham de questões relacionadas ao trabalho, relacionadas à dor e à própria intervenção, né? Então, a gente usou esse questionário, que era um questionário baseado nessa escala de Likert, né, que também já é conhecido por vocês, e ele foi respondido, então, após a intervenção. Então, dos métodos, né, ergonomia participativa, que a gente chama, né? Então, a gente tem uma fisioterapeuta que tem formação em ergonomia, né, que foi treinada, que já estava trabalhando nessa sede antiga, né, que realizou essa enquete anônima online. Então, a enquete online ela é interessante porque ela permite que a gente não identifique os trabalhadores, e eles se sentem mais à vontade para colocar questões, né, que talvez em outros contextos, com outro tipo de metodologia, eles não conseguiriam. Além disso, a Denise, né, na sede, ela também foi fazer uma análise ergonômica individual de cada trabalhador, né, então fez a análise do posto de trabalho, de uma forma global, com todos os aspectos, né, de layout, a ambiências, né, tudo isso foi estudado nesse trabalho. E, como ela teve uma modificação, né, de sede, então ela também já fez uma proposta, mediante a análise que ela tinha feito com os trabalhadores, de modificação de layout, de compra de mobiliário novo para esses trabalhadores, adaptados aí para cada caso, né? E ela também fazia reuniões com fornecedores desses mobiliários para discutir que aspectos ela gostaria de trabalhar. Então, na sede nova,
ela conseguiu realizar a compra de mobiliários novos e alguns acessórios ergonômicos, né? Ela também realizou na sede nova palestras com os trabalhadores sobre questões relacionadas à educação postural e ergonômica, direcionada para cada tipo de atividade, né? Ela fez orientações e modificações personalizadas em cada posto de trabalho, né? E ela fazia follow-ups desses trabalhadores, uma semana após essa intervenção e sempre que necessário, né, sempre que os trabalhadores demandavam ou que ela passava e via alguma questão que ela considerava importante, ela realizava esses follow-ups, né? Os trabalhadores, então, eles eram estimulados a seguir essas orientações. Esse site Trabalhe Bem, onde os trabalhadores depositavam os seus dados, né, dos questionários, preenchiam os questionários do estudo. Nesse site, eles também encontravam essas orientações e eles eram estimulados a acessar esse site sempre que tivessem necessidade para diversas questões. Ela também realizou discussão com os supervisores sobre questões relacionadas à organização de trabalho e fatores psicossociais, né? Então, a gente tinha muitas situações de conflito entre setores diferentes, entre supervisores de diferentes setores, e ela teve que trabalhar também essa questão de mediação de conflito entre esses setores, porque estava interferindo de forma significativa, tanto na produção, quanto no aparecimento de um número maior de queixas musculoesqueléticas. Então, ela também fez essa mediação, né? Então, tudo isso ficou registrado online, ela possuía relatórios ergonômicos individuais, ela tem um material bem interessante que vocês podem consultar na tese dela, né, que não dá tempo de apresentar. Então, ela fez essas modificações de layout, né, com posturas que geravam uma menor sobrecarga no sistema musculoesquelético, visual, né, então ela fez essas modificações. Ela utilizou, né, as orientações, né, os parâmetros ergonômicos da NR17 para fazer, então, essa análise das condições ambientais. E aí ela fez propostas novas, como, por exemplo, a aquisição de mouses verticais, principalmente para os trabalhadores que faziam uso intensivo do mouse no projeto, né, das peças que eles utilizavam lá para a confecção dos equipamentos auditivos, e também nos setores de logística e armazenamento, para que eles proporcionassem, por exemplo, uma menor sobrecarga. Então, esse carrinho, né, foi um carrinho que foi avaliado, né, pela Denise, junto com os trabalhadores, a necessidade de uma modificação, e foi testado por ela e pelos trabalhadores para ver se ele estava adequado e proporcionava um melhor conforto, né, um menor desgaste no sistema musculoesquelético. Então, esse trabalho, em geral, foi o trabalho, né, de ergonomia. A participação dos trabalhadores, né, a gente sempre quer que os trabalhadores tenham uma participação ativa o máximo que eles possam. E esses trabalhadores a gente conseguia fazer uma participação mediante aquilo que a empresa também entendia que era possível que eles fizessem, né? Então, as demandas que eles traziam, a Denise sempre tentou conversar com eles essas questões para que eles pudessem... Deixa eu abrir a porta para o gato aqui, para que eles pudessem participar dessas, sempre em conjunto com ela, né, na modificação de ambientes, na reavaliação. Então, isso foi uma busca constante que ela fez, entendendo as limitações que as empresas colocam para esse tipo de atividade. Ela também conseguiu realizar, né, programas de ginástica laboral. Então, teve uma palestra inicial para explicar o programa, a importância da realização deles, e eles tinham 5 grupos de ginástica laboral, realizavam ela apenas uma vez por semana, durante 15 minutos, né? E os programas de ginástica tinham esses objetivos: conscientização e preparo corporal, compensação de movimentos e posturas inadequadas, né? Essa ginástica, ela era feita com instruções online, com foto também, e
era um momento oportuno, né, quando a Denise ia para os setores para fazer a aplicação dessa ginástica, porque os trabalhadores poderiam realizar essas ginásticas não apenas no momento em que a Denise estava presente para fazer a aplicação, e esse era um momento muito interessante, porque aí ela realizava um contato mais próximo com os trabalhadores e adquiria as queixas, né? Eles levavam para ela as queixas que eles possuíam, e ela fazia outras intervenções, como o tratamento fisioterapêutico, né? Então, esses que se reportavam a ela com queixas de dor, a Denise realizava tanto a acupuntura quanto a orientação de exercícios fisioterapêuticos. A Denise é formada em acupuntura, né, acupunturista, e ela realizava essas orientações, esses trabalhos e a acupuntura para o ambiente de trabalho. E o objetivo era tratar, então, esses trabalhadores que estavam resistentes às DORTs, apesar das orientações ergonômicas, modificação de organização do trabalho, layout, discussão de aspectos psicossociais que estavam interferindo no trabalho, discussão de conflitos, né? Tinha trabalhadores que, mesmo com toda essa abordagem, não conseguiam melhorar suas dores, e aí tinha um tratamento, então, fisioterapêutico dentro da própria empresa, né? Então, essas intervenções, elas foram realizadas uma vez por semana, existiam follow-ups constantes, e a Denise, sempre que possível, realizava palestras com eles para como eles poderiam lidar tanto com o estresse físico quanto com o estresse mental das atividades. E o objetivo era manter a adesão dos trabalhadores a todas essas atividades, facilitar também o sentimento de empoderamento, né, e motivação dos sujeitos, relacionado à questão da ergonomia participativa. Então, como resultados, o que a gente teve, né? Então, dividindo naqueles objetivos iniciais, uma diminuição geral de taxas de queixas musculoesqueléticas, né? Então, a gente tem, por exemplo, queixas principais, né? Pescoço, né? Que tinha uma redução de 38% pós-intervenção, punho e mãos, de 37% pós-intervenção, e em alguma região corporal, 21% de diminuição de queixas. Melhora das queixas pré-existentes, como eu falei para vocês, né, que a gente foi tendo objetivos diferentes. Então, a gente conseguiu ter uma melhora de queixas em diversas regiões, em pescoço, ombro, cotovelo, mão e punhos, alto das costas, né, região dorsal e cervical e membros inferiores. O que a gente não conseguiu uma melhora total dessas queixas, né? Foi para dedos e região lombar, tá? Que a gente não conseguiu manter, dada a natureza lá da atividade. Melhora parcial ou total de queixas pré-existentes, né? Então, relacionados à intensidade, frequência e duração. Então, para pescoço, ombro, cotovelo e punhos, a gente teve melhora na intensidade da dor. Então, eu tinha uma dor numa escala de 0 a 10, 6, hoje eu estou com uma dor com intensidade 2, por exemplo. Então, a gente teve melhora dessas dores de intensidade em todas essas regiões, né, alto das costas e membros inferiores, só não conseguindo melhorar muito em dedos e região lombar, né, essa melhora total. Para a frequência de dor, o mesmo, e para a duração. Então, o que é isso? O trabalhador tinha dor todo dia, aí ele passou a ter dor uma vez por semana, a duração, né, da dor. Então, uma dor contínua, né, e passou para uma dor intermitente. Então, isso tudo, para nós que trabalhamos aí nessa área, né, de tratamento, esses dados são significativos de melhora dessa condição dolorosa. Prevenção de novas queixas, né? Então, a Denise fez uma meta de prevenção de 70% na prevenção de novas queixas para todas as regiões, 80% e 90%. Então, ela conseguiu atingir essa meta de 70% para o aparecimento de novas queixas em todas as regiões corporais. Ela conseguiu 80%, né, para a região de cotovelo, antebraço,
e para a região de dedos e membros inferiores, e para a região de dedos ela conseguiu 90%. Então, também o aspecto preventivo foi interessante com aquilo que a gente fez. No questionário de autopercepção dos trabalhadores, né, então a gente fez diversas perguntas, e aí esses trabalhadores concordaram que teve uma melhora de queixas de 85% a 95%, com as seguintes afirmações: o cuidado da fisioterapia e a acupuntura na empresa ajudaram a melhorar as queixas de dor e desconforto, aprender a manter a postura correta ajudou a melhora das minhas queixas de dor e desconforto, e as mudanças no mobiliário e organização do meu posto de trabalho também contribuíram para essa melhora, e a ginástica laboral também. A maior parte dos trabalhadores achou a intervenção relevante para a melhora das consequências das queixas de dor, né? Então, eles avaliaram que, melhorando as queixas de dor e desconforto, ele teve uma quantidade menor de faltas ao trabalho, né? E essas melhorias também evitaram que eles fossem afastados, então, com uma taxa de concordância bem alta. A diminuição das consequências da dor, né? Então, 86 avaliaram que melhorou a qualidade de vida no trabalho, 82% entenderam que a empresa se preocupa com o bem-estar dos trabalhadores, eles consideravam isso importante, e ele conseguiu incorporar algumas rotinas, né, como pausas no trabalho, para não ter uma sobrecarga tão grande, em 68% deles, né? 92% consideraram que o posto está mais confortável, que eles se sentem mais dispostos depois que eles realizam o programa de ginástica laboral, e eles sentiram que a produtividade deles aumentou mediante todas essas melhorias que foram feitas. 80% relataram que tomaram menos medicação para a dor, né, que teve uma diminuição no grau de estresse, e que eles iniciaram a prática de atividade física fora da empresa, né, 51% concordaram com isso, e a gente sabe como é importante, tem muitos trabalhos que mostram, né, a importância da gente realizar atividades físicas, né, atividades físicas aeróbicas, principalmente, que para diminuição de queixas de dor, e as queixas de dor musculoesquelética relacionadas ao trabalho também se encaixam nessa categoria, né? E análise de dias perdidos por queixas, né? Então, a gente vê que, por exemplo, a gente teve uma diminuição grande, né? Então, perdeu dias antes, 2 trabalhadores colocaram, perdeu dias depois da intervenção, 2 trabalhadores se mantiveram. Mas, olha que diferença importante, perdeu dias antes, 2 trabalhadores... 8 trabalhadores, né, relataram que a gente não teve uma diminuição, que eles não perderam dias de trabalho após esta intervenção, né? Então, isso foi um dado significativo também. Então, a gente teve uma diminuição significativa de absenteísmo, não aconteceram casos, né, de afastamento por Lerdort, e que tem um benefício para os trabalhadores e para as empresas, além de também diminuir o impacto no sistema de seguridade social, que é uma outra questão importante quando a gente trabalha com promoção, prevenção, né, de doenças ocupacionais, essas intervenções que a gente faz. Então, a gente teve uma redução significativa na intensidade da dor, no número de afastamentos, no tempo de ausentismo, né, pequenas reduções... Então, o Anderson, ele coloca que mesmo pequenas reduções diminuem o risco de afastamento por períodos prolongados de tempo, né? O acompanhamento regular da físio, né? Então, ele foi importante para manter uma efetividade maior do programa. Então, a Helenice já discutia essas questões anteriormente. A detecção precoce, tratar precocemente também tem um impacto importante, né? A gente que trabalha com Lerdort sabe disso. Se o trabalhador ele chega com um grau avançado de incapacidade, né? Então, por exemplo, ele não consegue, ele já tem dor durante o dia, durante a noite, e já tem diminuição da função, né? A gente demora de 6 meses a 1 ano para reabilitar esses trabalhadores, né? Então, tratar precocemente é importante. A presença da Denise lá ajudou isso, e ela considerou que
o momento observou isso, né, já também descrito por outros pesquisadores, que o momento da ginástica laboral era um momento propício para os trabalhadores colocarem as suas queixas para ela e ela poder realizar um trabalho fisioterapêutico no posto de trabalho. A acupuntura fez um diferencial, né, então a gente não tínhamos trabalhos até então de acupuntura em ambiente ocupacional, né, com essas múltiplas intervenções, né, e depois que os trabalhadores realizavam essas sessões, né, então eles conseguiam também se colocar mais com relação a questões mais pessoais relacionadas à tensão e conflitos e qualquer outro aspecto que estava incomodando eles no ambiente de trabalho. E isso também pode ter contribuído para diminuir as queixas que eles possuíam, né? Então, essas intervenções multifacetadas menos comuns, elas vão objetivar já trabalhar com trabalhadores que foram afastados, né? Então, como coloquei, quanto maior tempo de afastamento, pior, né? A Frida também podemos discutir essa questão depois, no final, né? De quanto maior tempo de afastamento, mais difícil a questão de retornar ao trabalho. E intervenções que também consigam manter o trabalhador ativo, né? Elas são importantes, né? Isso toda a área de saúde hoje, né? Ninguém mais quer que a pessoa pare de realizar atividades. A gente tem que fazer atividades no limite, mas toda a recomendação para tratamento de qualquer tipo de dor é mantenha-se ativo dentro do seu limite indolor, né? Isso a gente preconiza bastante. Então, esses foram os dados, né, na publicação. Quem quiser ter acesso, né, já está disponível online, né, nas bases de dados da PubMed, e queria só um pouquinho apresentar a Denise, né, que fez esse trabalho. Então, ela fez o mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina, ela é pós-graduanda especialista em acupuntura pelo CEATA, né, que é um centro de acupuntura, foi nossa aluna, né, então se graduou pela Faculdade de Medicina, fez a especialização dela em ergonomia, através do método CN Rossi, é consultora ergonômica em empresas, é professora de pós-graduação em acupuntura também, tá? Então, é isso. Vamos lá. Obrigado, Raquel. Nossos agradecimentos também à Denise. Muito interessante o trabalho que ela conduziu sob sua orientação, muito legal, e eu acredito que a gente vai poder também trocar algumas ideias, né, ao final das apresentações. Então, agora eu vou convidar a professora doutora Marina Greg Stica, professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto, né, que vai fazer para a gente a sua apresentação. Então, Marina, fique à vontade para a sua apresentação. Obrigado. Obrigada, Fausto. Queria começar agradecendo o convite dos professores, do Fausto e da Uyara, né, falar que é um prazer estar aqui com a Raquel e com a Frida, está sendo muito interessante fazer parte do consórcio, né, acho que a gente tem estreitado os laços e para futuras parcerias, né, entre os departamentos, né, entre os alunos de graduação. Esse trabalho acho que vai fugir um pouquinho, né, dos outros dois, mas está dentro do tema, né, é um trabalho de uma parte, na verdade, do trabalho de mestrado de uma aluna minha, Viviane Mishima dos Santos, que não pôde estar aqui, né, então eu vou apresentar isso. Antes eu queria falar que a gente vem trabalhando com teletrabalho, né, antes da pandemia. Então, eu tenho um laboratório de psicologia organizacional do trabalho, e uma das linhas era já o teletrabalho, né? Então, a gente vinha produzindo já material, eu vou deixar para vocês alguns deles, a gente intensificou isso agora
durante a pandemia, né? Então, junto da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, a gente produziu um guideline em inglês, né, para trabalhar essa questão do home office, que hoje a gente é tanto termo, né, teletrabalho, home office, trabalho compulsório, trabalho remoto, né, e agora o termo do working from home, que é um trabalho que é um termo que a gente vem empregando aí com a questão da pandemia, trabalho compulsório, né, para falar que é muito diferente o teletrabalho que a gente vinha estudando do que a gente está vendo hoje, né. Então, é importante começar falando disso e falar que essa pesquisa, apesar de ter sido feita num contexto da pandemia, ela foi feita com teletrabalhadores, porque eram profissionais que já estavam, né, em regime de teletrabalho, que tem uma diferença dos trabalhadores compulsórios, que foram aqueles que tiveram que ir, né, para o trabalho em casa por conta da pandemia. Por que eu estou falando isso? Porque muda muito os resultados, né? São pessoas que já tinham uma experiência prévia com esse formato, né? O que pode ter impactado de alguma forma os resultados, mas vocês vão ver que impactou muito, né? As pessoas gostavam antes do teletrabalho e com a pandemia, né? A falta de recursos, a sobrecarga em casa, né? Isso acabou impactando bastante, né? Então, só queria fazer essa fala inicial, deixa eu pegar aqui minha apresentação. Eu vou a tela inteira aqui para... Eu não estou vendo vocês. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, já tá disponível. Bom, começar falando que esses dados que eu vou apresentar, eles foram publicados agora na Frontiers in Psychology, né? Então, faz um mês mais ou menos, e também a gente tem uma revisão sistemática sobre teletrabalho, que foi publicada no primeiro semestre, são todos produtos da dissertação da Viviane, tá? Deixa eu só voltar aqui, gente, que eu comecei do final, né? Então, a nossa ideia com o trabalho, ele começou pré-pandemia, né? Então, a gente teve que fazer uma modificação nele por conta da pandemia, mas a nossa ideia era estudar bem-estar e desenho do trabalho, que eu vou explicar daqui a pouco como funciona, né? O modelo. Mas a pandemia apareceu nesse meio aí do caminho, a gente, então, começou a ver essa questão do teletrabalho compulsório, né? A gente já tinha poucas pesquisas sobre a influência das características do trabalho no bem-estar, né, no modelo remoto, e ainda mais no período de isolamento, né, porque o teletrabalho em si, ele já tinha como características negativas, né, em estudos anteriores, a questão do isolamento, né, isolamento com os colegas, com os superiores, e isso, de alguma forma, se intensificou, né, aí com a pandemia. A gente vê que o trabalho remoto compulsório não afetou todos os países, né? Igualmente, no Brasil, a gente tem uma desigualdade social que acaba impactando, as pessoas não tinham recursos nas suas casas, né? Desde imobiliário, internet, e isso também impacta, né? Na percepção que se tem do bem-estar nesse formato de trabalho, né? Não era uma prática, vou mostrar os dados, amplamente adotada antes no Brasil, né? Então, isso também teve impacto, começou, então, sem planejamento, tanto do parte das organizações, como de adaptação do indivíduo, né? Então, essa pouca experiência. Falta de suporte, tanto em termos de recursos, né? Então, a empresa não pagava a internet, não dava um computador, as pessoas tiveram, então, que se adaptar a esse modelo para continuar trabalhando. Tá? A gente está usando, então, aí como embasamento teórico o desenho do trabalho, o bem-estar e a questão do trabalho remoto. Né? Então, o teletrabalho, né, é caracterizado como uma atividade realizada fora do ambiente organizacional, né, que pode ser desempenhada em qualquer lugar, inclusive de casa. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tinha os coworkings antes, que era uma tendência, né, os centros compartilhados,
mas tudo dentro dessa ideia de que ele pode ser realizado em qualquer lugar com o apoio das tecnologias aí digitais, né, de informação e comunicação. Bom, a gente tem aí alguns dados, né, só para vocês verem o salto que a gente teve com a pandemia. 2018, a gente tinha 3,8 milhões de trabalhadores, né, em home office. 2020 isso passou para 8,7 milhões, então a gente tem aí um número significativo, né, de trabalhadores que estão nesse formato de trabalho. A gente tem, né, já pesquisas que mostram essa questão das situações caóticas, né, os dois lados, os desafios, né, as desvantagens, as oportunidades, né, e as questões de adaptação aí, e esse preparo ao novo, que foi o trabalho remoto compulsório. Isso está tendo implicações aí em fatores individuais, né, na configuração da família, sem o suporte da escola, isso impactou no aumento das atividades domésticas, né, na própria organização, que teve que se reestruturar no sentido do que era a gestão do trabalho, que era muito a gestão brasileira pautada na questão do controle, né, então as pessoas não estavam mais nas organizações, como a gente vai, então, controlar o trabalho delas, né, então algumas empresas adotaram a questão do controle no computador, quanto tempo a pessoa entrava, saía, quanto ela ficava, isso não funcionou, né, vou mostrar um pouco a percepção. Algumas variáveis aí socioculturais e contextuais, né, e a questão dos recursos e demandas. Então, a gente teve um desbalanço, né, as pessoas começaram a ter muitas demandas individuais, e os recursos, que eram recursos não só individuais, né, mas sociais, não ficaram inacessíveis, né? Então, a escola, alguém para cuidar, e mesmo eu poder fazer meu exercício, isso tudo não, passou a não existir. Então, esse desbalanço levou aí a adoecimento e outras consequências, né? Sobrecarga. Só para retomar, então, a questão dos aspectos positivos e negativos do teletrabalho, segundo a literatura, né? Tinham várias vantagens aí, uma melhora da qualidade de vida e bem-estar, autonomia, flexibilidade, aumento da produtividade, novas oportunidades de emprego, e algumas desvantagens que a literatura já vinha apontando, né? Aumento do estresse, falta de interação, uma sensação de abandono, né? Uma questão da segurança de informação, sobrecarga. Então, esses eram alguns aspectos aí que a literatura já vinha apontando. Então, a gente uniu isso com a teoria do work design, que é uma teoria que já tem 100 anos, né, que acaba explicando, né, o trabalho a partir do conteúdo, né, da organização das tarefas e dos relacionamentos. Tem um questionário, né, que é o WDQ, que avalia esses 4 fatores, né, a tarefa em si, as características de conhecimentos sociais e contextuais, né, que nesse trabalho a gente não usou as contextuais. Por quê? Porque era muito voltada para a empresa, e os itens não retratavam a realidade das pessoas na casa delas, né, elas não tinham um mobiliário, então ficou até uma lacuna aí, que a gente precisa de instrumentos que deem conta de avaliar essas variáveis contextuais que não são mais organizacionais, né? E, bom, acho que é isso. Eu vou falar quais são os itens, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, tem a questão nas características da tarefa, autonomia para tomada de decisão, variedade, significado, identidade, feedback, né? As de conhecimento é a complexidade do trabalho, processamento de informações, resolução de problema e especialização. E as sociais, que é suporte social, interdependência, né? Se o que eu faço depende de outras pessoas, porque a gente viu que quanto mais tem interdependência, né, mais adoecimento, tem uma relação aí de predição, né, interação e feedback. Então, a gente avaliou essas dimensões, a gente tinha questões, né, para avaliar isso, e a gente já tinha um embasamento mostrando aí que
a questões de desenho do trabalho, né, tão relacionadas com a saúde mental, né? Então, se eu tenho uma percepção de que eu tenho autonomia, se eu vejo um significado naquele trabalho, né, a tendência a isso está relacionado com saúde mental e produtividade, né? Porque também a gente sempre avalia essas duas aí faces, né? A saúde mental e a produtividade e o desempenho. Bom, tudo bem, gente, até aqui? Eu não estou vendo as perguntas. Tudo certo, Marina. Certo. Então, falei um pouco do teletrabalho, né, das questões do desenho do trabalho que a gente usou e o conceito de bem-estar, que é um conceito, né, bem amplo, principalmente, assim, na psicologia a gente tem muitas visões diferentes, né, mas basicamente é a ideia de que o bem-estar ele é influenciado pelas experiências no trabalho e isso afeta o meu desempenho e outros comportamentos, né? Então, a forma como eu percebo o trabalho a partir dessas experiências afeta o meu desempenho e os meus comportamentos. A gente tem duas visões, né, em relação ao bem-estar, é a hedônica, que vai falar dessa experiência aí de se sentir bem, prazer, felicidade, afetos, né? E a eudaimônica, que vai falar da experiência aí de realização e propósito, crescimento, né? Nesse trabalho, é uma visão hedônica, né, que a gente usou, porque, eu vou explicar, mas a gente tem um multimétodo, né, a gente fez a parte quantitativa, que era o questionário de desenho, um questionário de bem-estar, e a gente fez uma parte qualitativa, que ela fez entrevistas, né, que tinha essa pergunta aí relacionando, né, o tanto que as pessoas percebiam as características do trabalho impactando aí nesse sentimento, porque é muito difícil quando você vai conversar com as pessoas, né, o que é bem-estar, né? Então a gente precisa materializar isso para ficar mais fácil a gente conseguir captar essas experiências aí, conseguir fazer essas relações, né? Então, a gente trabalhou com esses três construtos, né? Teletrabalho, desenho do trabalho e bem-estar, e a gente já tinha, inclusive, durante aí a pandemia, alguns estudos mostrando, né, que sim, existiam evidências aí empíricas de relações entre características da tarefa, conhecimentos sociais e bem-estar, né? Então, a questão da autonomia aparecia em estudos anteriores, né? Quanto mais autonomia as pessoas tinham, né, mais isso tinha uma relação com um bem-estar positivo, mais autonomia está moderada pelo suporte social, né? Então, não adianta eu ter autonomia e não ter suporte, né? Então, eu posso ter autonomia para fazer, mas se eu não tenho possibilidade de tirar dúvidas com colegas, com os meus gestores, que é o que a gente chama de suporte, né? Eu diminuo o bem-estar, né? Então, eu não tenho bem-estar. E a questão da interdependência de tarefas, né? Quanto mais eu tenho interdependência de tarefas, né, mais eu tendo a ter um cuidado maior aí, porque isso está relacionado também com bem-estar. Bom, aqui acho que eu já falei, né? Então, a questão de autonomia e suporte, a gente considera que são recursos, né? No trabalho, a gente precisa, então, incentivar isso nos nossos contextos, no teletrabalho. Ele já é caracterizado por um aumento de autonomia, né? E uma diminuição do suporte por si só, porque a pessoa está sozinha, então a gente precisa, de alguma forma, fomentar a questão do suporte social, porque isso está relacionado com bem-estar. Essa pesquisa do Wang já é no contexto pandêmico, né, que já mostra essas duas aí, características interferindo muito no bem-estar. Então, dando esse panorama aí, né, nosso objetivo aí foi descrever como que os teletrabalhadores percebiam, né, as características do trabalho remoto durante a pandemia, né, como elas se organizariam e a relação que a gente ia verificar com o bem-estar. Isso usando esse multimétodo que eu já expliquei, né. A gente tinha 3 hipóteses, né, primeiro que com a pandemia eles iam avaliar negativamente aí o desenho do trabalho, ia estar pior, né, essas características, que não foi isso que aconteceu.
A gente vai tentar explicar. Os dados iam ser organizados dentro dessas dimensões, né? Não foi isso que aconteceu também, nossa hipótese também não se consolidou. E, por último, eles avaliariam melhor a tarefa e dariam relatos mais positivos relacionados ao bem-estar, que também a gente não encontrou isso. Bom, isso aqui eu já expliquei, né? A gente teve uma etapa inicial quantitativa, uma etapa qualitativa, né? A gente fez análise de cluster e análise lexical aí das falas, além de análise de conteúdo mais clássico. A gente usou na lexical um software, o Iramutec. A nossa amostra era composta majoritariamente por homens, né? Teletrabalhadores empregados, 38% autônomos, de diferentes áreas, né? É que 85% no regime de home office, 14,8% híbrido. É uma amostra extremamente escolarizada, também a gente tem que falar isso, porque não dá para generalizar, né? Então, ela representa em um contexto bem específico de teletrabalho. Bom, o que a gente encontrou? Primeiro, que se formaram 2 grupos, né? Um que avaliava melhor as características de trabalho e outros piores, né? Então, a gente fez algumas hipóteses para isso, porque a gente achou que todos estariam avaliando piores, né? E tinha muito uma fala assim, ainda bem que eu tenho meu trabalho, as pessoas estão piores, ainda bem que eu posso fazer o trabalho em casa. Então, essa questão aí da segurança de estar empregado, a gente acha que pode ter, de alguma forma, influenciado. Esses dados foram coletados ano passado, né? Logo, no meio aí do primeiro semestre, então a gente estava ainda no momento aí de auge da pandemia, né? Bom, o que apareceu como importante? O feedback, a variedade, a resolução de problemas e o suporte social apareceram como recursos, né? Que ajudam aí a balancear os efeitos negativos, né? E levam ao bem-estar? Não. Foi aí que foi eu acho que o grande resultado da pesquisa foi mostrar que esses fatores, nesse momento, eles evitam mal-estar, né? Mas eles não promovem bem-estar, eles evitam que as pessoas se sintam mal, né? Eles diminuem o mal-estar, mas não levam ao bem-estar, né? E aí a gente propõe algumas ações aí organizacionais para trabalhar com isso, né? Então, no caso aqui, o apoio, o suporte social e emocional, eles estão relacionados com a diminuição da percepção de mal-estar. Bom, o que a gente, então, coloca aí como limitações? Primeiro, né, que são dados com a população brasileira, então, altamente escolarizada, né, a gente fez uma coleta em um momento só, então, a gente deveria, né, ou recomenda um estudo aí longitudinal, né, com profissionais aí com escolaridades diferentes e realidades diferentes, né, trabalhos com maior custo físico, né, em situações um pouco mais precárias, também daria um panorama mais geral da realidade em nossa, né. O que a gente viu como fatores que podem ajudar nesse momento, né, aí, estão relacionados com o bem-estar, a questão das metas claras, né, da identificação das tarefas, do feedback, aparecem como fatores que podem auxiliar nesse momento, né. O feedback também aparece como uma característica importante do trabalho remoto, né. Feedback pontual, porque as pessoas se sentiram muito, não desamparadas, né, mas com uma autonomia sem suporte, então esse feedback aí passou a ser importante. E a questão do suporte social também aparece como algo que a gente tem que fortalecer, e como eles estão relacionados com prevenção, né, de mal-estar, o que levaria ao bem-estar. É isso que a gente está estudando agora, no andamento da pesquisa, né, que são algumas estratégias, né, organizacionais e individuais que podem ser adotadas para... A gente não quer só que as pessoas não adoeçam, mas a gente quer que elas estejam bem no trabalho, né, que
que elas têm uma percepção de bem-estar, que foi o que a gente não encontrou aqui, né? Então, o que a gente conclui do estudo é que características da tarefa afetam, sim, o bem-estar, né? O suporte social e o feedback, aí eles aparecem com essa relação com o bem-estar dessa forma que eu falei, né? Então, a gente só conseguiu identificar isso com essa abordagem multimétodo, né? Porque, a princípio, os dados quantitativos, eles mostravam uma relação com o bem-estar que não se confirmou nas análises qualitativas, né? Então, a gente vê uma contribuição aí metodológica dos dados qualitativos para a gente aprofundar essa relação mal-estar-bem-estar. Possibilitou a gente pensar em algumas intervenções no trabalho, que a gente está fazendo agora também. Estamos analisando os resultados. A gente fez uma intervenção com gestores, voltado com o redesenho do trabalho, né? Eles estavam no regime remoto e foram para o híbrido, então a gente fez uma intervenção durante essa mudança. Está avaliando os impactos disso para os gestores, né? E possibilitou também a gente estudar variáveis aí que interferem no trabalho remoto durante a pandemia, que a gente pretende agora identificar se isso se mantém ou não, para a gente também começar a definir estratégias protetivas, já que a gente teve um aumento, os dados já mostram isso, né, nessa intervenção, não só no estresse, mas em níveis de depressão e ansiedade, né? Então, a gente precisa agora trabalhar com ações aí preventivas e de tratamento, né? Porque as pessoas estão adoecidas e tem outras que estão em vias de. Então, a gente precisa aí trabalhar nessa dupla frente, né? Prevenção e tratamento. Bom, preocupada aqui com o tempo. Esses são os artigos aí, depois, se vocês quiserem acessar. E acho que era isso, gente. Deixa eu parar aqui de... Obrigado, Marina. Parabéns a Viviane, parabéns pela orientação, um excelente trabalho, bem interessante e, sobretudo, atual, tendo em vista esse momento, né, desde 2020, com a pandemia, que só trouxe uma acentuação do trabalho, como você bem colocou, né, trabalho remoto, teletrabalho, enfim, o que foi aparecendo depois foi algo bem interessante e que suscita também vários questionamentos e é bom porque a gente vai, como você mostrou, a gente vai desenvolvendo a possibilidade de novos questionamentos, novas pesquisas, né? O que você disse, a pesquisa vai prosseguir, vai continuar, teve os seus primeiros desdobramentos e, consequentemente, vai ter o seu também aprofundamento. Então, parabéns a todas as apresentações, aos que participaram desses estudos, as orientadoras, no caso, bem interessante. A gente vai abrir agora para as questões, a gente já tem duas questões que foram colocadas no chat. Yara, você quer fazer a leitura da primeira questão? Sim, posso trazer. A primeira questão é para a Raquel, tá? A pergunta é do Eduardo de Souza, ele dá bom dia e fala o seguinte: com relação ao conceito de intervenções ergonômicas multifacetadas apresentado pela Raquel, com as intervenções acontecendo em diversas frentes, a identificação de causa e efeito não pode ser comprometida? E dá um exemplo, por exemplo, após a melhora observada no caso, né, que foi exposto, como identificar quais medidas ainda podem ou devem ser tomadas para que os índices melhorem ainda mais? Eu vou aproveitar e já aproveitar a carona e também colocar uma outra questão, na verdade um comentário que, se a Raquel desejar, ela pode desenvolver também. Você mostrou alguns exemplos, Raquel, que me pareceu do pessoal da área de projetos, né? Se não me engano. Como que vocês trabalharam a área industrial? Porque pelo que eu entendi, o estudo é bastante extenso, né? Ele abrange toda a empresa. Se você puder comentar um pouquinho
a respeito do pessoal da área industrial ou operacional, né? Até por conta das características da empresa, que é uma empresa bem específica, com um produto muito particular, né? Então, eu imagino também que tenham algumas exigências em termos da produção, do ponto de vista da produção, tá bom? Já aproveitei para tirar a minha curiosidade também. Tá ótimo. Então, obrigada, Eduardo, pela pergunta. E, Fausto, não há como a gente fazer uma análise e dizer que a intervenção ABC foi a melhor. É o conjunto das intervenções que vai ter esse tipo de efeito, né? Então, essa pergunta é pertinente, mas por que a gente realizou essa pesquisa com esse tipo de análise? Por que a Denise não virou e fez uma pesquisa, por exemplo, só com avaliação da parte ergonômica, né? Porque, ou então só com avaliação da parte de fisioterapia? Ela quis fazer, essa pesquisa da Denise é o que a gente poderia até considerar, em termos de pesquisa, como se fosse uma pesquisação, né? Porque ela foi feita no ambiente ocupacional e ela foi seguindo as demandas que a própria empresa ia trazendo, no sentido de resolver e de diminuir as queixas musculoesqueléticas, né, que estavam apresentando. E ela também está baseada em outros estudos, por exemplo, que já fizeram avaliações de que intervenções focadas, assim, concentradas num único aspecto dentro do ambiente ocupacional, elas não vão produzir uma melhora dessas queixas, como intervenções que vão abordar diferentes aspectos. Então, esses trabalhos de intervenções unifacetadas, como a gente chama, foram trabalhos que já foram avaliados, né, e criticados também do ponto de vista de intervenção, quando você quer fazer uma melhora de queixas. Então, a gente não tem como dar essa resposta individual. O que a gente pode é pegar questões individuais, por exemplo, existem trabalhos que mexeram só no aspecto ginástica laboral? Existem, né? Então, tiveram efeitos positivos? Sim, tiveram efeitos positivos. Então, a gente foi trabalhando desse jeito, né? Em cima das evidências que já existiam no passado e em cima dessas queixas e, principalmente, eu acho, pela questão do que a empresa trazia como demanda. A empresa não trazia só como uma demanda única a questão da ginástica laboral. Ela queria diminuir queixa de Ler-Doig, então ela queria trabalhar com aspecto preventivo, ela queria trabalhar com promoção da saúde, ela queria trabalhar com aspectos relacionados a tratamento também, né? Tanto é que a Denise fez acupuntura, realizou exercícios personalizados para cada trabalhador. E aí, respondendo um pouco a pergunta do Fausto, a Denise conseguiu um acesso super bom nessa pesquisa, que é um acesso para todas as áreas. Então, ela conseguiu um acesso para a área de produção, ela conseguiu um acesso para a área de logística, né? E ela conseguiu também um acesso para a área de escritório, né? Então, ela tinha essas 3 frentes para trabalhar, ela conseguiu trabalhar em todas. A gente até queria incluir a limpeza, que também foi um aspecto que ela trabalhou, mas o N da gente era tão pequenininho que a gente não ia conseguir dar resposta para nada. Então, a gente resolveu tirar esse aspecto da limpeza, mas também os funcionários da limpeza também estiveram presentes, a gente só não apresentou dado por conta disso, porque era um N muito pequeno. E aí, as avaliações que a Denise fazia, que ela teve um acesso super bom, eram avaliações individuais para cada posto de trabalho. Então, a pessoa que fazia, por exemplo, o projeto do equipamento auditivo, então, estava lá mais em escritório, trabalhando em área de projeto, ela foi fazer a avaliação do trabalho deles. Quem fazia a confecção do aparelho, ela ia lá, via ferramentas e a postura de organização do trabalho, né? E então ela fez tudo isso individualizado. Então, acho que esse trabalho tem uma questão importante, que era essa questão dela poder ter um olhar individual, porque se colocavam, tinham questões que você podia até fazer análises mais, não precisava de uma análise tão detalhada, porque as situações se colocavam parecidas, tipo trabalho em escritório, né? Mas
dependendo da demanda, na parte de produção, foi feita essa análise com mais tempo e mais individualizada também. Então, ela passou por todos os postos de trabalho. Então, acho que isso que garante uma riqueza para esse trabalho, e também o fato da gente ter feito um acompanhamento mais longitudinal. Por exemplo, a gente encontra poucos trabalhos de ergonomia com essa dessa natureza que tem um acompanhamento tão grande como ela fez, né? Porque, inclusive, tipo assim, as empresas mudam no meio do trabalho, esse trabalho é um período, né? Porque a empresa já mudou, já foi vendida, já está com outro dono, já está com outra sede, já passou pela pandemia, já teve diminuição das atividades dela, não conseguiu retornar a fazer o que ela fez nesse trabalho inicialmente ainda, por mudança de gerência, né? Então, tem tudo isso. Mas acho que foi um trabalho que mostrou o impacto de fazer tudo isso junto com as pessoas, e essa questão da participação, né, foi permitido que as pessoas fizessem, né, participassem dos projetos de modificação, algumas modificações de equipamento que os trabalhadores pudessem opinar, pudessem testar protótipos, né, dizer se estava adequado, se funcionava ou não. Então, foi uma parceria muito bacana de pesquisação, assim, que ela conseguiu desenvolver nessa empresa, né? E eu só queria colocar um detalhe, que eu acho que é super importante, por exemplo, essa questão do trabalhador de diminuir queixas, né, dele não se afastar, nessa empresa, por exemplo, a parte de produção é super importante, porque demora mais ou menos 6 meses para você ter um técnico bom que consiga produzir um aparelho auditivo de forma adequada, né, às necessidades dos usuários. Então, se um trabalhador desses adoece, eu vou precisar de 6 meses para treinar uma pessoa para ele ficar bom, né, igual aquele trabalhador que teve que se ausentar. Então, esse trabalho de tentar resolver de forma mais efetiva as demandas deles, né, não é só importante para o trabalhador não adoecer, mas ele tem um impacto na produção, né, e a gente tem que mostrar isso quando a gente faz esses trabalhos de ergonomia, né, o quanto impacta na produção você ter um afastamento de um trabalhador desse durante 6 meses, né, ter que treinar, contratar outra pessoa. Então, você tem perda importante aí de produção. Eu não sei se eu respondi tudo, tá? Sim, respondeu sim, Raquel. Muito obrigado. Obrigado pela resposta, Raquel. Vou continuar aqui com as perguntas. Tem uma agora para a Marina, tá? O do Pedro Braga, ele pergunta sobre o tema, né, apresentado pela Marina. As propostas ergonômicas de melhoria para o teletrabalho podem trazer melhorias também para uma possível retomada do trabalho presencial? Bem interessante, né? E seria possível, então, aproveitar essas análises que foram feitas durante a pandemia, ou se elas foram realmente pontuais e vão ficar limitadas ao contexto do home working? Eu gostaria já de aproveitar a carona também na pergunta, como o Fausto fez, perguntar para a Marina se ela pudesse falar um pouquinho mais, se vocês se preocuparam com algum recorte de gênero, né? Quando vocês colocam, por exemplo, questões familiares ali nas variáveis, né, que foram pesquisadas, e também a questão de suporte social, se estaria dentro disso, se tem algum dado a mais, né, que você não teve tempo, né, para trazer na primeira fala. Com você, Marina. Bom, em relação à primeira pergunta, né, a gente não focou nas questões, assim, como eu falei, contextuais, né, mobiliário, a questão de equipamentos, essa análise a gente não fez, né, por conta de uma restrição aí de instrumento, né, a gente queria usar o modelo do work design, não foi possível. Mas a gente tem as questões do desenho do trabalho, né, eu não falei uma coisa importante que apareceu agora, né, que o modelo, né, de trabalho, se é teletrabalho, se é híbrido, ele apareceu como uma variável importante no bem-estar, né. Então, as pessoas, olha que coisa, né, no começo da pandemia estavam
desadaptadas ao trabalho remoto, e agora na coleta que a gente fez, né, elas tinham que voltar para o híbrido, né, então o fato de voltar para o híbrido diminuiu os índices de novo, né, então quer dizer... Por quê? Porque vai precisar de uma nova adaptação, né? As pessoas vão ter que se readaptar. Então, apareceu uma coisa interessante, as pessoas que puderam escolher, né, como elas voltariam, elas estavam com bem-estar maior, né, que é uma coisa já que a gente esperava. Se eu puder escolher, quero continuar em casa, ainda estou insegura. Não, você precisa voltar. Então, isso apareceu como uma variável importante. E eu acho que sim, não é pontual. A gente pode usar os dados que a gente tem para mostrar, né, como a gente pode organizar o trabalho das pessoas, principalmente aí dos gestores, para que eles possam gerir as equipes deles, né, com menos impacto para a saúde, porque a gente viu que mesmo tendo uma diminuição aí de recursos, né, das pessoas, as demandas aumentaram, as pessoas faziam reunião, né, as pessoas demandavam prazos, então não teve um cuidado de balancear isso. E agora, novamente, a gente vai ter uma mudança que a gente pode usar isso, né, para desenhar. Eu tenho trabalhado muito com a questão do redesenho do trabalho, né, perante essas mudanças. Não dá para a gente fazer a gestão da mesma forma, né? Os gestores falaram isso, ficou muito claro. Eu não consigo gerir a minha equipe do jeito que eu fazia. Eu tive que adotar outras estratégias, né? Então, acho que sim, a gente pode usar essa experiência do remoto agora para o híbrido. O que a gente pode aproveitar que foi bom, né? E o que não dá para fazer igual, né? A questão de gênero, Yara, nessa amostra não apareceu, né? A gente achou que as mulheres, você viu que já tinha uma diferença nos grupos, né? Ele é formado mais por homens, mas não apareceu como estatisticamente, né? Não apareceu, mas nos relatos a gente via, sim, que até no artigo a gente faz essa análise, né? Que por isso que a gente precisaria de uma amostra mais diversificada, né, por conta de ter aparecido nos qualitativos, mas não ter isso que é legal, né, quando a gente usa multimétodo, uma coisa que não aparece no quantitativo, não é que ela não exista, né, porque realmente tem alguma questão aí da amostra que a gente não conseguiu pegar, já que no qualitativo apareceu. A gente colocou isso. E a questão do suporte social, muito interessante, porque eles descrevem o que seria esse suporte, né? De que forma que a organização poderia dar esse suporte. O meu gestor não acompanha meu trabalho, meu gestor não dá feedback, né? Eu não tenho ninguém, sou sozinha, tenho filho pequeno e não tive nenhuma possibilidade de remanejar a minha carga de trabalho. Então, isso aparece também aí nos relatos, mas também na parte quantitativa, como uma coisa importante nesse momento, que não aconteceu, né? Então, eu acho que também a gente faz essa análise que as organizações, elas não tinham preparo, né? A coisa aconteceu e elas não conseguiram dar esse suporte. Não sei se era isso, Yara, que você queria... Era isso, sim. Eu venho batendo na tecla da invisibilidade, né? Que as empresas não conseguem enxergar esse recorte, né? E a demanda emocional e de tempo da mulher nessa situação do homework, né? E, com as crianças em casa ou com a pandemia cuidando, né? O serviço de cuidado, ele tem sido muito desprezado, né? Eu acho que ele foi bastante... Algumas famílias dividem, né? Tem outro tipo de estruturação até nos relacionamentos familiares que permitem uma divisão desse trabalho um pouco mais igualitária entre os sexos, né? Mas também tem a questão da empresa não ver, né? Exatamente o que você falou, não tive chance de remanejar, né? De renegociar nada. E isso aparece muito claramente nas falas das mulheres, né? Elas tendo que manter as mesmas atividades, as metas aumentando, né?
E engraçado que no cargo de gestão é pior, né? Pareceu, assim, o cargo também interferindo, que essas pessoas que têm equipes, as mulheres, né? E aí eu fiz intervenção, porque eu estava nos grupos, né? Eu conduzi as intervenções, foram 2 grupos de 20 gestores, e apareceu muito isso nos grupos, né? Das mulheres falando dessa questão de ter que manejar, né, e muito cansadas mesmo, sobrecarregadas, né, com demandas que exigem, né, não só estratégias individuais, né, que a gente trabalha com estratégias de coping, mas não é só isso, elas precisavam que o trabalho delas fosse mudado nesse momento, né? Exatamente. Você falou que os dados, né, que você tem lá são do primeiro semestre do ano passado, né? Então, já estava começando, né? Então, assim, aquela segurança, que bom que eu estou empregada, que bom que eu consigo fazer meu trabalho, que bom que a empresa não vai fechar ou que não vai diminuir meu salário pela metade, né? O pessoal da área da cultura, por exemplo, teve muito isso, né? Meu filho e minha nora trabalham nessa área, e foi diminuindo até não poder pagar mais nada, porque não tinha mais projeto nos produtoras, né? E hoje, se a gente for ver, eu acho que está muito mais no nível da exaustão, né? E por isso também essa pressão para voltar às aulas das crianças, voltar às estruturas, né, de ajudas, né, de apoios que a gente tinha montado, né, antes da pandemia, com pessoas que venham cozinhar porque você está em reunião, não tem tempo de fazer um almoço para sua família. E nessa época, né, não teve, né, isso, né? Mas muito legal. Obrigada, Marina. Eu vou aproveitar aqui o nosso tempo final. Tem mais 2 perguntas para a Raquel. Eu acho que ela pode juntar, né? E a Raquel também quer fazer uma pergunta para a Frida. Então, Raquel, já te incentivo a pegar carona, né, na tua resposta e já fazer a pergunta para a Frida. E o Fausto também tem uma pergunta para a Frida, então o Fausto pega carona depois na Raquel e com a Raquel e formula a pergunta também para a Frida, tá? A pergunta para a Raquel, a primeira é exatamente da Frida, que fala o seguinte: considerando as distintas áreas da empresa, foram observadas diferenças nos resultados observados, né? E também o Gabriel Barraque, que fala sobre o tema apresentado para a Raquel, como se dá a intervenção no ambiente de trabalho para pessoas com necessidades mais complexas. Pensando aqui em doenças como a Ler-Dort, haveria necessidade de um funcionário dedicado, pelo menos parcialmente, ao monitoramento desses funcionários? E se o projeto de intervenção, no caso, né, imagino, pago pela empresa, né, se consegue incluí-los? E está também parabenizando todos os apresentadores, dizendo que foram excelentes apresentações. Tudo bem, Raquel? Deu para... Abre o teu microfone, por favor. Tá, tudo sim. Nesse trabalho, né, Frida, o que a gente viu que o impacto importante que teve foi realmente na produção, né? Dada a sobrecarga que tem esse tipo de trabalhador, né? O manuseio, por exemplo, a confecção das peças, ela requer uma destreza manual e tem uma sobrecarga, né, musculoesquelética adicional nesses trabalhadores, então foi bem importante nesse sentido, né, de não afastar principalmente esses trabalhadores de produção que eram, como falei, preciosíssimos aí para a empresa, tá? Com relação a questão de ter uma pessoa, esse é o nosso sonho dourado, né, gente? Aí a Frida também pode virar e falar, né? Quando a gente trabalha com retorno ao trabalho, com inclusão, né? A gente, em geral, deveria ter pessoas especializadas em estar fazendo esse tipo de coisa, né? Em estar observando, por exemplo, no caso dessa empresa, quem fazia essas adaptações, ia discutir retorno ao trabalho, daquele lá no comecinho, quando ainda não tinha implementado todas as questões, acabou sendo a Denise, né? Então, ela que ficava incumbida de estar fazendo esse tipo de atividade, mas era uma contratada pela empresa, mas, né, através desses sistemas de contrato de trabalho PJ, né, que é o que tem
para a maioria das intervenções que acontecem, mas ela não era um trabalho, por exemplo, lá do staff oficial da empresa, né? Então, isso é muito difícil a gente encontrar. Mas aí eu acho que as pessoas, a Frida também poderia colocar um pouco mais essas questões, né? Que sempre cabe a gente designar pessoas para isso. E, principalmente, né, trabalhadores que se envolvam nessa questão de tornar a inclusão, né, e o retorno ao trabalho atividades um pouco menos desgastantes para esses trabalhadores, né, porque nem sempre você ser portador de uma necessidade especial, ou você ter uma diminuição, por exemplo, temporária das suas atividades, ela é vista de uma forma mais amistosa e compreensiva pelo staff, pelos próprios colegas de trabalho. Então, fazer essa intermediação com um trabalhador seria o perfeito, né? Mas a gente não encontra muito isso. Então, o que eu queria também colocar aí seria, a Frida talvez pudesse falar um pouco mais dessas questões, por exemplo, relacionadas ao retorno ao trabalho, né? Como que esse retorno é feito, né? E a questão que eu queria perguntar para a Frida era assim, se ela também viu, né, se eles têm já uma análise de como a reforma trabalhista impactou nessas questões, né? Porque a gente também tem uma questão de presenteísmo muito grande hoje, porque você tem medo de falar, de se colocar, porque você pode perder seu trabalho, enfim, você já sabe as dificuldades que a gente está encontrando hoje relacionadas a desemprego, então queria que a Frida falasse se ela tem dado ou pudesse falar um pouco sobre essas questões, tá, Frida? Obrigada, Raquel, e também para o Gabriel e os demais. Eu até coloquei no chat, comecei a responder a do Gabriel, em seguida eu falo a sua, é que normalmente o afastamento não se dá por uma única causa. Da mesma forma como a ocorrência de um acidente de trabalho geralmente não é por um único problema, mas é um conjunto de fatores organizacionais que desencadeiam um processo que acaba levando ao acidente de trabalho ou a doença relacionada ao trabalho. Entre esses processos, a gente vai ver processos ligados a equipamentos, mas principalmente as formas de desenvolver a atividade e a fatores direta e indiretamente associados às atividades de trabalho. Então, quando a gente pensa no trabalho, a gente também não pode se esquecer quem são esses trabalhadores, de onde eles provêm, como eles vivem, elas vivem, quais são as dificuldades que essas pessoas têm em sua vida particular e em sua vida profissional. Não existe uma separação, eu sempre falava para os alunos, de você deixar a cabeça na casa e você ir para o trabalho com outra cabeça. Isso não existe. Da mesma forma, não tem como você ter um trabalho efetivo de qualidade se o indivíduo tem poucas horas para recuperação desse trabalho anterior. Se o tempo de transporte é longo, se dorme pouco, dorme mal, se as necessidades individuais não são supridas. Então, se você não tem na sociedade, vamos dizer assim, condições adequadas de vida, não tem como ter bom desempenho no trabalho. E a gente não está falando só de bom desempenho, está falando de adoecimento ligados por causas do trabalho. Então, a maioria dos alunos aqui, que é da área da engenharia de produção, então, quando vocês ingressarem em sua vida profissional, é importante ver o cenário não só situado, imediato, do trabalho, mas o entorno societário. Por que está acontecendo aquelas coisas naquela situação que não são apenas derivadas da situação de trabalho? E, nesse caso, eu engato a questão aí da reforma trabalhista, que fragilizou muito os trabalhadores. Se dá hoje grande importância a, vamos
vamos dizer assim, ao empreendedorismo, nada contra o empreendedorismo, mas o empreendedorismo não paga contas quando você tem uma atividade econômica reduzida, ou, a Yara estava falando, no caso dos eventos culturais, por exemplo, quase anulada em função da pandemia. Não tem como você manter gente saudável do ponto de vista psíquico se a pessoa está desempregada e não tem um apoio societário que permita ter uma vida adequada. No caso do retorno ao trabalho para pessoas que têm situações mais complexas, sempre é importante lembrar que o retorno ao trabalho deve ser amparado por equipe multiprofissional, não apenas por fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, ou médicos, enfermeiros, que são importantes, mas não são, muitas vezes, suficientes para que o retorno ao trabalho se dê de forma efetiva. Acho que foi Raquel que falou, ou a Marina, se você tem equipes que recebem vencimentos a partir de metas alcançadas, por exemplo, no telemarketing, é muito comum que uma parte dos vencimentos venha das metas alcançadas nas vendas. E você tem uma pessoa que não consegue, vamos dizer, acompanhar o grupo, ou porque está doente, ou porque não se recuperou completamente de um afastamento. Se o grupo não der apoio, essa pessoa é excluída, ela não consegue retornar ao trabalho. Isso já tem muitas publicações mostrando a importância de equipes multiprofissionais, incluindo as equipes de trabalho onde a pessoa se insere. Senão, infelizmente, o retorno ao trabalho ficará prejudicado e a pessoa poderá até se afastar novamente, digamos assim, porque o grupo não a quer daquela maneira. Quer alguém que esteja completamente apto para trabalhar. E muitas vezes, a gente sabe, por exemplo, a pandemia, ela afetou as pessoas de alguma forma, algumas mais severamente, outras menos severamente, mesmo aquelas que estavam trabalhando de forma remota. A pesquisa que foi conduzida pela Amanda Simões e pelo Cristiano Miranda, meus orientandos, mostrou, né, que as mulheres tiveram mais dificuldades de retornar ao trabalho que os homens. Isso foi antes da pandemia, esses dados, né? De 2008 a 2018, que não tem dados mais atuais. Eu tenho uma orientanda, Evelise Dias Antunes, que estuda teletrabalho no judiciário. Então, antes da pandemia, o teletrabalho era visto como algo considerado um privilégio. Inclusive, as pessoas em teletrabalho tinham que produzir mais para se manter em teletrabalho. Quando veio a pandemia, e praticamente todo o pessoal do judiciário foi mandado para casa, no sentido, né? No sentido literal, os fóruns foram fechados, os serviços foram fechados, as pessoas começaram a trabalhar de casa. Isso deixou de ser um privilégio, mas surgiram outros problemas, porque daí, mesmo quem não podia trabalhar em casa, teve que trabalhar em casa. Eu vou dar um exemplo, assim, que está acontecendo em São Paulo, na construção imobiliária, e as repercussões que isso poderá ter no teletrabalho. Está surgindo em São Paulo apartamentos de 25 metros quadrados, 30 metros quadrados. Tem tudo, né? Tem o quarto, a sala, o banheiro, microcozinha, etc. Vocês imaginem um apartamento de 25 metros quadrados se tiver 2 pessoas habitando aquele microespaço. Como que o teletrabalho vai ter que ser realizado? Certamente não dentro daquele microespaço. Tem que ter espaços de coworking, etc. Então, você tem outras variáveis que vão influenciar, positivas e negativas. Até no tempo de recuperação pós-trabalho. Você entra dentro do seu micro-apartamento, micro-residência, como é que você pode ter silêncio, tranquilidade, etc., se tem mais de uma pessoa dentro daquele espaço? Então, o teletrabalho, ele desvela
uma série de aspectos que não aparecem como os aspectos mais, vamos dizer assim, positivos. A minha aluna, a Ibelize, ela sempre fala assim, o teletrabalho é como se fosse um iceberg. Só aparece a menor parte dele, a parte positiva, mas a parte mais importante, a parte negativa dele, que está submersa, que é as metas, o ritmo, longas jornadas, não tem o apoio dos colegas como tinha antes, aquelas pausas que promoviam as relações informais, isso não tem mais. Então, como é que nós vamos evoluir? Que tipo de orientações vamos dar para todos nós, não apenas os outros teletrabalhadores, porque nós também agora estamos fazendo teletrabalho, certo? Nesse momento. Enfim, acho uma discussão muito rica e muito pertinente para a formação dos alunos de graduação na área de ergonomia, saúde do trabalhador, arquitetura, inclusive, né? Espaços construídos, etc. Obrigada pelas perguntas. Bom, apesar de ser bastante interessante o nosso encontro aqui, a nossa reunião, a gente já está encaminhando para o final, já ultrapassamos o horário, né? Apenas um comentário com relação à apresentação da Frida, que eu gostaria de fazer a respeito do retorno das pessoas, né? Durante um bom tempo, nós aqui da produção, a gente estudou centrais de atendimento, instituições financeiras, instituições bancárias, né? E esse problema do retorno, ele era importante, né? Ela mostrou no estudo da Amanda, que a Frida apresentou, a questão, né, do retorno, que traz uma certa precariedade fora daqueles que são estatutários, principalmente. Né? Para a gente, naquela época, a gente observou algo também, Frida, que, apesar de ser uma empresa privada, as pessoas retornavam, mas elas não retornavam para o seu trabalho de origem, vamos dizer assim. E isso trazia um problema muito grande, porque, do ponto de vista, vamos dizer assim, para as pessoas que estavam no setor, essa pessoa não retornava, era uma sobrecarga para aquelas que ficavam, porque ela não retornava para o seu setor de origem, e para a própria pessoa que ia fazer outras coisas que não eram necessariamente relacionadas ao que ela fazia antes. Então, outras consequências, além das consequências, vamos dizer assim, do ponto de vista físico-fisiológico, né, que também representava, vamos dizer assim, algo desfavorável. Né? E, por fim, eu queria lembrar, né, os dados que a Amanda e você apresentaram, né, 25 milhões de pessoas, é muita coisa, e quem assume, né, o custo de estudo é a sociedade, de um modo geral, né, ainda que todos relacionados com, vamos dizer assim, com auxílio-doença e afastamentos, é algo muito importante que a gente precisa dar uma atenção muito grande, tomar um cuidado e, de certo modo, como cidadãos, nós temos que fazer pressão, né, para que a gente não continue perdendo, né, vamos dizer assim, a nossa seguridade do ponto de vista de trabalhadores, né, para que isso não se torne num cenário, ou que não conduza a um cenário pior do que aquele que a gente já está vivendo. Bom, infelizmente o tempo já se esgotou. Foi muito legal, muito bacana a apresentação de vocês. Né? Eu acredito que o pessoal, pelas perguntas, também acompanharam com bastante interesse. Agradeço vocês todas pelas apresentações muito interessantes e convido a todos amanhã, que continua o segundo webinar do consórcio EFAS. Né? Quem tiver interesse em continuar, pode acompanhar e pelo site do www.efas.com, tem lá a programação, tem mais informações sobre o consórcio,
as ações, os participantes do consórcio, vale a pena dar uma olhada lá para aqueles que tiverem interesse em saber mais sobre essa iniciativa, né, dos professores da USP e agradecer também, no caso, a Pró-Reitoria de Graduação pela iniciativa. Então, obrigado a todos e a todas e até uma próxima oportunidade. Tchau, Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Foi muito bom estar com vocês essa manhã. Obrigado, Raquel. Obrigado, Obrigado. Frida. Obrigado, Marina. Obrigada do convite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Yara. Abraço a todos. Valeu. Melhoras, Maria Auxiliadora, melhoras para você. Tchau, tchau. Tchau. Yara, amanhã Oi, você vai parar a gravação já, né? deixa eu parar, Oi, peraí. Ana. Aí. Pronto, Só- estamos nós aqui. Interromper a gravação.